Bom dia a todos. Hoje nós iremos iniciar, mais uma vez nosso estudo sobre Jesus e seus 12 apóstolos. Nós iremos falar que Jesus tinha um plano. O plano de Jesus era o quê? Era sair, fazer a sua missão com os seus apóstolos e curar enfermos, expulsar demônio e falar de quem? Do Pai dele, do céu, falar do rei, né? Responsabilidade é um fator chave, né? E cada um tinha que cumprir com aquilo que Jesus determinava. Então, todo mundo sabia o que eles tinham que fazer. Jesus afirmava: o que vocês proibirem na terra será proibido no céu, e o que permitirem na terra será permitido no céu. Está em Mateus 18:18. Ou seja, o que escolhermos estará escolhido. Por isso, precisamos nos responsabilizar pelo que fazemos. Ele passava isso, ele cobrava isso dos seus discípulos, né? Ele ensinou as pessoas a ter responsabilidade. Jesus passava muito tempo de necessidade de companheirismo. Sabendo disso, Jesus dizia aos seus discípulos: eu estarei com vocês todos os dias, até o fim do tempo. Mateus 28:20. Companheirismo é um bem precioso e caro, porque só pode ser comparado com uma coisa que parece, comprado com uma coisa que parece cada vez mais escassa, tempo, né? Mas Jesus tinha tempo para todos aqueles que chegavam perto dele. Jesus passou muito tempo com sua equipe, né? E imagina o prazer que eles tinham de ficar com Jesus, né? Pouco antes de ser preso, crucificado, Jesus ora em favor dos seus discípulos e pede 5 vezes que ele e seu grupo sejam um novamente. João 17. Esse tema da unidade foi abordado pouco antes de Jesus morrer, né? Porque talvez sua real missão fosse sobre companheirismo, união, unidade, tudo em prol de uma missão, né? Uma causa. O verdadeiro líder reserva tempo para estar com sua equipe. Ele se preocupa com a sua equipe. Ele não vive isolado numa ilha, né? Ele tocava as coisas frágeis. Ele demonstrava interesse no ser humano. Ele dava exemplos. Jesus dava exemplo. Se um líder chega atrasado, exige pontualidade, essa contradição se manifestará de diversas maneiras, né? A sua equipe não vai confiar muito nele, porque você não pode falar para sua equipe fazer uma coisa se você mesmo não faz. Chega atrasado, como você vai cobrar de uma equipe uma coisa que você não faz, né? Jesus não, Jesus cobrava e fazia. Ele agradecia em público e em particular. Jesus não tinha duas caras, né? Ele era uma pessoa só. O que ele era no meio da multidão, ele era com uma pessoa, com um só apenas. Jesus constantemente elogiava os seus seguidores. Em muito de sua história, ele falava de mestres, elogiando trabalhadores fiéis. O próprio Deus abria os céus e elogiava Jesus em público, como aconteceu certa vez perto do rio. Tu és o meu filho querido e me dás muita alegria. Olha que lindo, né? Lucas 3:22. Outra vez na montanha, Deus disse: este é o meu filho, o meu escolhido. Escuta o que ele diz. Lucas 9:35. Até Deus sabe como é importante o agradecimento em público para motivar as pessoas, né? Nós nunca superamos a necessidade de uma pessoa, né? Que foi atender uma pessoa e não tratou bem a pessoa. E ela percebeu quanto que ela estava errada, que ela tinha que se esforçar mais, né? Mostrar mais interesse. Tanto que hoje em dia, você sabia que existe curso para humanizar a pessoa? Nem precisava ter esse curso,
mas agora existe humanização. Nos hospitais principalmente, como você atender bem as pessoas. As pessoas perderam, né, o senso de humanidade com os outros. Eles não ligam de tratar bem as pessoas, sabendo que tem muito comércio, muita coisa que depende das pessoas para sobreviver. E mesmo assim eles não valorizam quem entra lá dentro, né? Jesus, ele olhava pelos pequenos. Ele não ficava só olhando pelos grandes, pelos poderosos. Para ele tudo era igual. Zaqueu, ele falou, ele olhava pelos pequenos. Olha o que ele fez com Zaqueu. Zaqueu, ele era baixinho, tudo, né? Ele queria ver Jesus no meio da multidão, ele subiu numa árvore. Uma árvore para ver, né? E Jesus viu que ele estava na árvore. E aí Jesus falou para ele, Zaqueu, desça depressa dessa árvore, pois hoje preciso ficar na sua casa. Esse pedido deu a Zaqueu uma grande força em sua estatura pública. Ele era um homem tão baixinho que tinha de subir numa árvore para ver Jesus no meio da multidão. Está em Lucas 19, 2. Jesus reconhecia as fraquezas da pessoa e fazia o possível para lhe transmitir segurança. Simão, você é Pedro, e sob essa pedra construirei a minha igreja, disse ele ao discípulo, que era considerado impossível e instável. A Maria Madalena, Jesus disse, dizem que tu mereces morrer, mas eu digo que deves viver. E quando os membros do seu grupo repreenderam as pessoas que estavam trazendo seus filhos para ser abençoados, ele disse, deixe que as crianças venham a mim e não proíbam que elas façam isso, pois o reino de Deus é das pessoas que são como essas crianças puras. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quem não recebe o reino de Deus como uma criança nunca entrará nele. Está em Marcos 10, 13. Jesus estava sempre olhando e protegendo os pequenininhos. O rei Davi mudou também uma antiga tradição, quando insistiu que aqueles que ficassem atrás e guardassem, aqueles que ficam e guardam. Jesus dedicava tempo às pessoas que viviam nas sombras, aquela pessoa que não aparece muito, né? Ele dedicava a eles também, não menosprezava os leprosos, aqueles com quem ninguém desejava dançar, ele os chamava para dançar. Jesus jantava com a elite, mas vivia com os pequenos, as pessoas comuns, os pecadores. Talvez Jesus fosse sensível aos aqueles desamparados, né? E ele sabia que ninguém mais olhava por eles. Ele sabia ele sabia muito bem o que era ser deixado de lado, né? Muitas vezes a pessoa vai na igreja e os lugares mais nobres da igreja são reservados para aqueles que têm muito dinheiro. Jesus condena isso. Dentro da igreja não tem que ter lugar VIP. Todo mundo tem os mesmos direitos. Você está na casa do Pai, a casa do Senhor. E a gente não vê isso acontecer. A gente vê os tratamentos diferenciados dentro das igrejas, né? Quando ele viu o pequeno Zaqueu na árvore, o chamou, deve ter pensado, vem ficar em pé de igualdade comigo. Considero a honra ficar na sua casa essa noite. As pessoas ricas podem ter enterrado Jesus, mas as pessoas comuns lhe deram vida, lhe deram alegria, lhe deram companheirismo, né? Agora eu faço uma pergunta, você perde tempo com os pequenos da sua organização? Você sabe o dia que seus funcionários fazem aniversário? Você lembra de dar um presente? Lembram? Ou só procura eles para xingar ou maltratar? Pensa bem nisso, porque ele faz parte da sua vida, ele faz a sua empresa crescer, né? Ele fazia as pessoas se comprometerem. Jesus não só inspirava os outros, ele os recrutava para a sua obra. Ele não apenas motivava as pessoas, como também fazia com que elas se comprometessem, né?
ele perguntava com frequência ao seu grupo: vocês vão me seguir? Quando seus ensinamentos se tornaram mais controversos, alguns de seus discípulos decidiram se afastar dele. Jesus perguntou então aos 12 apóstolos: será que vocês também querem ir embora? E Simão Pedro respondeu: quem é que nós vamos seguir? O Senhor tem as palavras que dão vida eterna. João 6:66. É fácil fazer uma apresentação de venda, o mais difícil é ter coragem de perguntar pelo pedido de compra. E depois Jesus pedia publicamente aos seus seguidores, né? Nós vemos quantas pessoas seguem o nosso presidente sem pedir nada em troca. Por que que eles fazem isso? Porque eles se identificam, né? O nosso presidente, ele é um líder nato. E as pessoas têm prazer de ficar com ele. Ele trata todo mundo igualmente. Isso é muito raro no nosso dia, viu, gente? Raríssimo. Então, na próxima, nós iremos continuar com Jesus, tá? E das suas curas. E vamos fazer uma oração hoje de libertação, tá? Vocês colocam a mão no coração e pensam naquilo que está te afligindo muito hoje. Jesus, ação do mal em nossa vida. Não deixe que o pai da mentira ou acusador continue-nos a seduzir com a sua mentira. Coloco-me na brecha da intercessão e peço para que o Senhor abençoe a todos que estão fazendo essa leitura comigo dos apóstolos, para que eles tenham um dia abençoado, um dia de muita bênção na sua vida, que eles possam ver o quanto que o Senhor pode mudar a vida daqueles que querem mudança, que querem ser libertos, que o Senhor vai curando a todos aqueles que estão enfermos, que estão internados na UTI, CTI, que aqueles que estão desempregados, aqueles que estão sendo perseguidos, meu Pai, que o Senhor entra na causa deles, na justiça, aqueles que estão encarcerados, aqueles que estão presos, aqueles que estão em coma profundo, Senhor, que o Senhor vai abençoando, curando, libertando, vai tirando toda a seta do inimigo, vai abençoando a todos que estão me ouvindo nesse momento, no poder de Deus e no sangue de Jesus. Amém. Muito obrigado e até amanhã, se Deus quiser. Fique com Deus, tá? Se vocês gostaram, deixa o joinha, compartilhe, tá? E vamos em frente, viu? Obrigada.